Agora nós vamos dar início à terceira parte do nosso procedimento experimental. Nós vamos monitorar voltagem, tensão e corrente elétrica nas três resistências associadas em paralelo. Agora é a associação em paralelo. Aqui eu já comecei indicando o resistor de 120 ohms conectado diretamente à fonte de tensão. Se eu ligar minha fonte, que já foi pré-configurada para 4 volts, eu tenho agora 4 volts de tensão alimentando esse resistor, passando uma corrente elétrica aqui por ele. E eu preciso conectar os outros dois resistores elétricos em paralelo com esse primeiro. Ora, qual é a principal característica da associação em paralelo? As três resistências têm a mesma tensão ou a mesma corrente elétrica, ou nenhuma dessas opções. As três resistências elétricas precisam experimentar a mesma voltagem, a mesma tensão. É isso que caracteriza a associação em paralelo de resistores elétricos. Então eu preciso pegar essa resistência de 470 e conectá-la diretamente aqui, nos terminais da resistência elétrica. Eu não preciso levar isso aqui diretamente lá na fonte, porque eu vou fazer um nó. A minha corrente elétrica ela vai ter a possibilidade de energizar essa resistência, uma porcentagem dela, e outra porcentagem energizar a próxima resistência. Para criar esse nó, eu vou conectar um cabo nesse terminal e outro cabo aqui. É isso que caracteriza o nó, porque realmente é isso que ele é. A corrente elétrica que está sendo entregue pela fonte, quando eu conectar aqui, essa corrente elétrica, uma parte dela, por aqui chega a corrente elétrica total. Toda a energia que é fornecida pela fonte. Chega a corrente elétrica total. Quando chega aqui, uma parte dessa corrente vai energizar essa resistência, outra parte da corrente vai energizar a próxima resistência. Por isso é um nó. Se não houvesse esse nó aqui, a corrente elétrica total ficaria circulando apenas aqui dentro. É uma malha sem subdivisões. Quando eu encaixo esse fio aqui, eu crio a primeira subdivisão. A corrente total vai se subdividir. Uma parcela vem para a resistência 120, outra parcela vai para a resistência de 470. Bom, mas a resistência elétrica de 470, ela está aberta numa das suas extremidades, então o circuito está aberto para ela. Eu tenho corrente elétrica passando aqui na de 120, mas a corrente elétrica não fecha o circuito na de 470. Mas a partir do momento que eu fizer essa conexão, aí eu tenho duas malhas independentes. Eu tenho a primeira malha, polo positivo da bateria, chegou aqui, energiza a resistência de 120, fecha no polo negativo. Então vejam vocês que aqui eu tenho uma malha fechada. A corrente se subdivide nesse nó, energiza a de 470, fecha no mesmo terminal negativo da bateria. Para que isso fique até mais didático, mais fácil de ser entendido, eu vou transformar essa linha toda numa linha amarela. Eu vou adotar a seguinte configuração. Amarelo vai ser a minha linha de energia negativa, vermelho vai ser a minha linha de energia positiva. Então eu tenho todo esse lado num potencial positivo, um potencial elétrico positivo, e todo esse lado num potencial elétrico negativo. A diferença de potencial entre as duas extremidades está associada à diferença de potencial fornecida pela fonte de tensão. Então nesse momento eu tenho 470 ohms associado em paralelo com 120. Para poder associar 1000 ohms em paralelo com 470 e com 120, eu vou proceder da mesma forma. Então vou conectar essa extremidade nessa. Então vejam vocês, aqui é o primeiro nó, corrente divide pela primeira vez. Aí a corrente que veio para energizar a segunda resistência vai se dividir de novo para energizar a terceira resistência. E eu vou fechar o circuito desse lado. Então vejam vocês que dessa maneira eu criei uma linha de tensão negativa, vindo direto da fonte, uma linha de tensão positiva, vindo direto da fonte.
Para que isso fique até mais claro ainda, vejam vocês que isso aqui é como se fosse um fio só, que eu trouxe direto da fonte para a última resistência. Nosso circuito está montado e energizado neste momento. Eu tenho corrente elétrica e voltagem alimentando essas três resistências. Vamos passar agora para a parte das medidas. Essa foi a montagem experimental. Vamos passar para a parte das medidas. Agora vamos fazer, primeiramente, a medida da voltagem, que é a medida mais simples nessa configuração. E lembram que eu havia perguntado o que essas três resistências elétricas compartilham? Voltagem ou corrente elétrica? Ou nenhuma dessas duas opções? Elas compartilham a mesma voltagem. Então você tem a linha de potencial positivo, a linha de potencial negativo. Então vamos verificar isso. A fonte deve fornecer 4 volts. Minha ferramenta está configurada para medir tensão contínua até 20 volts. Cabo vermelho é o terminal positivo da minha ferramenta. Cabo amarelo é o terminal negativo da minha ferramenta. Lembrem-se, para que a ferramenta tenha a mesma tensão do dispositivo que você vai medir a tensão, o voltímetro deve ser conectado em paralelo. Então, ó, vermelho, linha positiva. Polo positivo da minha ferramenta. Amarelo, linha negativa. Polo negativo da minha ferramenta. Então eu observo que na resistência elétrica de 120 ohms, eu estou lendo 4.04 volts. Vou desconectar. Reparem que eu não tive que abrir o circuito em nenhum momento. Não tive que desconectar nenhum fio. Agora eu vou medir a voltagem elétrica na resistência de 470 ohms. Vermelho, linha positiva. Positivo da ferramenta. Amarelo, linha negativa. Negativo da ferramenta. Mesma voltagem da fonte, que é a mesma voltagem da primeira resistência. Procedendo de maneira análoga na resistência de 1000 ohms, mesma voltagem de 470, de 120, que é a mesma voltagem da fonte. Então eu acabei de provar para vocês experimentalmente que numa associação em paralelo, as resistências experimentam todas a mesma tensão, que é a tensão da sua fonte de energia. Agora vamos monitorar a corrente elétrica no circuito. Bom, agora observemos o seguinte. A fonte com 4 volts de tensão vai entregar uma corrente elétrica para alimentar esse circuito. Primeira pergunta: qual é a corrente elétrica que a fonte, configurada em 4 volts, vai enviar para a associação em paralelo de 3 resistores com valor de 120 ohms, 470 ohms e 1 kΩ? Bom, a resposta vai depender da resistência equivalente do circuito. Então, como é que se calcula a resistência equivalente desse circuito? Qual é o valor da resistência equivalente desse circuito? Uma vez que nós conhecermos o valor da resistência equivalente, aplicando a lei de Ohm, tem a voltagem da fonte, resistência total, eu consigo calcular qual é a corrente máxima que pode passar por aqui. Isso é importante para saber em que posição que eu vou colocar a minha chave seletora. Então, qual deverá ser a posição que a chave seletora deverá ser colocada para o meu amperímetro medir a corrente elétrica de maneira precisa nesse circuito? Nós vamos posicionar essa chave seletora escolhendo a posição 200 mA. Vocês já devem ter feito as contas aí e chegado à conclusão do porquê que a gente precisa escolher a posição 200 mA. Ora, eu vou monitorar primeiro, a primeira medida que eu vou fazer é a corrente elétrica total que a fonte de energia vai entregar para todo o circuito. Antes dela ser dividida pela primeira vez, ou seja, antes dela se subdividir nesse primeiro nó. Como é que eu vou fazer isso? A corrente elétrica total chega por esse primeiro cabo vermelho. Ela é entregue nessa ponta. Então o que eu vou fazer? Antes de entregar para o circuito, eu vou entregar para a ferramenta.
mA. A chave seletora já está na posição 200 mA. Ligo aqui o circuito. Assim que eu fechar o circuito aqui, eu já vou registrar o valor da corrente elétrica total que chega, antes dela se subdividir. Por quê? Só reforçando, eu estou entregando a corrente total aqui. Eu vou pegar a corrente total e entregar primeiro para a ferramenta. Feito isso, da ferramenta eu entrego para o circuito. Esse é o valor da corrente elétrica total entregue para o circuito. Vamos desconectar a ferramenta e devolver a corrente para o circuito. Agora, o que acontece aqui? Quando a fonte entrega a corrente para o circuito, ocorre uma divisão nesse nó. Eu tenho parte da corrente que vai seguir para a resistência de 120, parte da corrente que vai seguir para a resistência de 470. Eu acabei de medir aqui, ó, antes do nó. Agora, para saber a corrente elétrica que vai passar pelo de 120, eu tenho que pegar essa corrente depois do nó, quando ela se subdividir. Então agora eu vou pegar o nó inteiro, que é o nó que divide a corrente elétrica, e vou entregar esse nó para a ferramenta. Então a corrente elétrica está subdividindo aqui. E da ferramenta, vou devolver para o circuito. Então, daqueles aproximadamente 44 mA que nós medimos antes, 33 deles estão passando pela resistência elétrica de 120 ohms. Feita a medida da corrente elétrica que passa pelo de 120, eu vou retirar a ferramenta, devolvendo o nó para o circuito. Então, 33 ficaram aqui, chegaram 44. O restante foi alimentar o resto do circuito. Então, como é que eu faço para medir a corrente elétrica exatamente na resistência de 470 ohms? Se eu quero pegar o que vai passar por 470, então, novamente, eu pego o nó que entrega a corrente por 470 e vou entregar esse nó na ferramenta. Da ferramenta, volta a corrente para 470. Então, 8,6 mA estão passando por 470 ohms agora. Vou desconectar a ferramenta, devolvendo o nó para o circuito. De 470, a corrente é entregue para o último resistor. Então aqui está mais fácil ainda. Antes dessa corrente ser entregue para o resistor de 1000 ohms, vou entregar para a ferramenta. Da ferramenta, retorno essa corrente para a resistência de 1000 ohms. Então eu medi primeiro a corrente elétrica total, a corrente elétrica que passa apenas por 120, a corrente elétrica que passa apenas por 470 e agora a corrente elétrica que passa apenas por 1000 ohms. Eu poderia ter feito essas mesmas medidas na linha negativa do potencial. Registraria os mesmos valores. E assim nós finalizamos as medidas que precisavam ser feitas nessa terceira parte do nosso procedimento experimental da associação em paralelo de resistores.